Bom, crianças, então aqui na página 190, atividade 1D, fala assim: contextualizando a pontuação. 1. Você lerá o conto intitulado Um Apólogo 1 do livro Várias Histórias de Machado de Assis. É possível antecipar do que tratará o texto considerando seu título? Vamos ver então qual é o título. O título do texto é Um Apólogo. Então, assim, para você saber, né, através desse título, do que se trata essa história, você tem que compreender qual é o significado da palavra apólogo. Vamos ver então o que é? Então, olha só, de acordo com o dicionário, apólogo é uma narrativa que geralmente em prosa ou verso traz consigo uma lição moral, sendo os personagens seres inanimados, animais ou objetos que dialogam. Vamos ver um outro exemplo aqui. O que é apólogo? O apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética através do uso de seres inanimados. Então, no apólogo, seres que são inanimados, como objetos, ganham vida, tá? E a história traz consigo uma lição moral, tá bom? Nós temos também o exemplo da fábula, né? Mas na fábula, ela traz também a lição moral. Mas na fábula, quem fala são os animais, né? E no apólogo, normalmente quem fala são os objetos, tá bom? Então vamos ler o texto para compreender melhor. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeite de nossa ama, que é quem é que os cose, senão eu? Você está agora melhor. Você é que os cose, você ignora que quem os cose sou eu e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser.
Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha: Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, e andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha de costura, fazes como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Bom, crianças, após ler e compreender o texto, vocês tinham que responder algumas questões abaixo. Vamos ler a pergunta A. O texto apresentado foi escrito por Machado de Assis. Você conhece esse autor? Já leu algum livro dele? Bom, então essa é uma resposta pessoal, né? Se você conhece Machado de Assis, você coloca que sim, né? E se você leu também algum livro dele, você põe que sim e qual livro você leu. Agora, se você não conhece, né, nunca ouviu falar de Machado de Assis, você coloca que não o conhece e nem leu nenhum livro dele. Embora Machado de Assis, vocês podem até não ter lido nenhum livro dele, mas provavelmente já ouviram falar dele. Ele é um escritor brasileiro muito famoso, né? Ele escreveu diversos livros muito famosos, tá? Como Dom Casmurro. E provavelmente vocês já ouviram falar o nome dele, tá bom? Bom, então aí a resposta é pessoal. Coloque de acordo com o que você vivenciou ou não, tá? Daí depois pergunta assim: saberia dizer qual é o gênero do texto? Bom, crianças, então nós vimos, né, que o gênero do texto é um apólogo, que como vimos é uma narrativa
que dá vida a seres inanimados, né? Bom, na página 192 fala assim: pergunta B. Converse com seu professor e seus colegas sobre cada uma das questões apresentadas, registre as conclusões da turma. Então, eu coloquei aqui, né, uma percepção do que nós vimos na história, tá? Então, nós percebemos que a história trata-se de uma disputa entre a agulha e a linha, tentando provar quem é mais importante, tá? Então, a sua resposta não precisa estar igual à minha, desde que faça sentido, tá bom? C. Você deve ter conversado com o seu professor e colegas que o texto, às vezes, toma um fato cotidiano para poder fazer uma crítica ou propor uma reflexão sobre valores sociais vivenciados em uma época histórica. Pensando nisso, busque no texto e escreva nas linhas abaixo trechos que apresentam a vaidade dos personagens. Então, eu peguei no texto uma fala entre a linha e a agulha que mostra o orgulho, tá? Então, olha só, ficou assim. Mas você é orgulhosa? De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então, os vestidos e enfeite da nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Crianças, esse cose é o quê? É a costura, tá? O alinhavar da costura, tá bom? Então, esse trecho mostra, né, que a linha, ela fala que ela é mais importante, né? Por quê? Porque ela que junta, né? Ela que alinhava os tecidos, né? Então, esse trecho demonstra bastante a parte do orgulho, né? Vamos agora para a página 193. D. Diante da afirmação, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária, o que é possível entender? Qual a intenção do autor? Então, a intenção do autor é falar que em alguns momentos nós ajudamos algumas pessoas, né, a ter sucesso na vida ou no trabalho, e estas pessoas às vezes são ingratas, né? Elas não reconhecem o que você fez. E isso acontece muito na nossa vida, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa por alguém, tenta ajudar, né? Faz o que pode, mas daí a pessoa é ingrata, ela não consegue perceber o que você fez por ela, né? E que aspecto da vida das pessoas o autor critica com esse texto? Então, nós vimos que nesse texto ele quer demonstrar uma competição entre a linha e a agulha, né? Ou seja, uma competição no trabalho, né? Muitas vezes, né, vocês ainda não trabalham, mas provavelmente vocês já ouviram um relato dos pais de vocês ou de algum adulto, né? Essa questão que existe, infelizmente, de competição no trabalho. Um acha que é mais importante que o outro no trabalho, né? Sendo que um trabalho precisa de várias pessoas, né? Que cada um tem a sua parte, né? Um conjunto de ações para que dê certo, né? Bom, F. Retome as antecipações realizadas a partir do título e discuta-as com seus colegas. Então, nós vimos que um apólogo é uma narrativa, né, entre seres inanimados, que traz uma lição moral, né? Neste texto, vemos que, embora ambas, a agulha e a linha, tentem se sobressair, uma precisa da outra para realizar a costura, né? Embora uma tente ser, né, tente provar que é mais importante que a outra, as duas precisam uma da outra, né?
Porque se a agulha não furar o tecido para poder a linha entrar, como que a linha vai entrar? Sozinha a linha não consegue alinhavar o tecido. E também a agulha sozinha, ela só vai furar o tecido e não vai alinhavar nada. Então, uma precisa da outra, não é verdade? Bom, crianças, então eu tô ficando por aqui, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só mandar para a professora, tá? Até mais!